Olá, está começando o Giramundo, a nossa revista eletrônica digital semanal do Diário Campineiro. Bem-vindos. A força da mulher, a força das mulheres, está em muitos lugares. Nas ruas, nas casas, nas empresas, nas batalhas silenciosas e nas vozes que se erguem para transformar realidades. No episódio de hoje, recebemos a doutora Sara Pinto, advogada criminalista, empreendedora empresária, voz ativa na política de Americana e apresentadora do programa A Força Delas, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 9h30, na rádio comunitária Vida Nova, 104.9 FM. Sara é uma mulher que luta diariamente por mais respeito, mais segurança e oportunidades para outras mulheres. No programa e em sua atuação pública, ela abre espaço para temas urgentes, como a violência contra a mulher em todas as suas formas, o empoderamento feminino e o protagonismo político da mulher. Hoje vamos conhecer mais sobre sua trajetória, suas motivações e os bastidores dessa jornada que une coragem, propósito e representatividade. Sara, bem-vinda, querida, ao nosso programa Giramundo. Eu que agradeço, Lilian. É um prazer enorme estar aqui com você e trazer um pouco desse tema tão relevante que é sobre a mulher, sobre a violência, né? Eu acho que nós, hoje, precisamos lutar com mais clareza e firmeza sobre isso. Sim. Porque ainda é muito varrido para debaixo do tapete, né? Muitas coisas, né, Exatamente. Sara? Me fala, como que nasceu o programa A Força Delas e o que te motivou a criar esse espaço para falar sobre a realidade das mulheres? Lili, eu trabalho há muitos anos como assistente de acusação e também buscando as medidas protetivas para as mulheres. São 25 anos de carreira, né? E eu vejo que muitas mulheres elas precisam entender que elas não estão só e que elas não podem se calar, porque quando uma mulher fala, todas nós ganhamos força. Então, esse foi o propósito do programa. Você acredita que as mulheres conhecem de fato os seus direitos? O que ainda falta para que a informação chegue a todas? Do tipo, por que ela se cala? Não, elas não conhecem. Você vê, tem um estudo de âmbito nacional que, principalmente, as mulheres da região norte e nordeste desconhecem muito. Apenas 30% das ouvidas, elas sabiam sobre os direitos dela enquanto mulher. Né? Eu acho que as coisas têm evoluído, mas ainda falta muito. Se você for ver, até 2006, nós não tínhamos uma lei que protegia as mulheres. Né? A Maria da Penha foi só criada a partir de 2006. É muito recente, né? É muito recente, né? E quantas outras medidas precisam ser feitas, né? Nós tivemos, esse ano, a introdução no Código Penal, né, no artigo 147, a letra B, que ela estabelece uma complementação da Maria da Penha, que trata sobre a violência psicológica, porque até então a gente não tinha isso, né? A tipificação criminal da violência psicológica que as mulheres sofrem, e isso foi instituído agora, esse ano. Né? E, assim, nesse artigo, ele fala, ele estabelece o que exatamente, Sara? Esse artigo ele é muito bacana, porque ele estabelece especificamente... como é que eu posso explicar? Ele define a violência psicológica contra a mulher, né? Então, são condutas que causam a violência psicológica, o dano emocional, que prejudica, assim, o desenvolvimento da mulher no controle das suas ações e tal. Então, assim, inclui ameaça, manipulação, isolamento, vários outros meios que afastam a mulher da sua vida social, né? E que afetam também a questão psicológica delas, né? Então, a gente não tinha essa tipificação criminal, né? E hoje nós temos isso que foi introduzido no Código Penal para complementar essa lei da Maria da Penha e estabelece, aí, dependendo da gravidade da situação, de 6 meses a 2 anos de reclusão é a pena, né? Então, a gente vê que toda violência, até chegar no feminicídio, ela começa na violência psicológica. E nós fomos ter, hoje, esse ano só,
uma complementação da lei que estabelece realmente uma consequência criminal para quem faz isso. Porque até então, se não chegasse às vias de fato em agressão física, não tinha tipificação da violência. Você não conseguiria a medida protetiva. Ah, a medida protetiva é assim, ó, a medida protetiva que estabelece na Lei Maria da Penha, ela era assim, só se a pessoa sofresse uma violência física, uma tentativa de homicídio, né? Coisas nesse sentido, uma ameaça mesmo, de alguma forma, no WhatsApp, ou qualquer outra coisa que falasse que iria matar a pessoa. Era assim. Tá. Mas hoje não. Hoje a psicológica também, né? Eu tenho um caso, inclusive, que eu consegui na sexta-feira passada, uma Maria da Penha baseada no 47B do Código Penal, para a violência psicológica, e o juiz deferiu a medida protetiva, e sábado eu acabei cumprindo ela e deu certo. Então, assim, mas não tinha. Antigamente não tinha. Criou-se isso esse ano. E a violência patrimonial, como que ela entra nesse bolo, né? Na verdade, a violência patrimonial, hoje, ela é tida dentro dessa violência psicológica, né? Ela acaba se ampliando aí nesse sentido, porque a violência patrimonial não estava lá esculpida também na Lei Maria da Penha. Entendi. Né? Então, assim, hoje a gente tem aí uma abrangência maior. Um milagre aí do Legislativo Federal que acabou olhando isso e incluiu, né? Por isso que eu acho que fala que o Legislativo eu acho que é o órgão mais importante que o Executivo e que o Judiciário. Sim. Porque o Judiciário vai aplicar aquilo que o Legislativo determina, né? E o Executivo vai executar também aquilo que está no Legislativo. Então, assim, a gente tem que abrir muitos olhos para quem a gente até vota, né, para cargos de deputado federal, estadual, senador, e não ficar votando assim como as pessoas falam, em protesto, votou no Tiririca e tal. Exato. Cara, ele não tem condição de legislar. Né? Então, é muito importante. Por isso que a gente tem que ver realmente assim, pessoas que têm a competência, a capacidade para legislar sobre os temas relevantes que a gente vive no Brasil, né? Eu acho que o dia que o eleitor tiver esse conhecimento, né, e souber do poder que ele tem com o voto, mudar o próprio futuro, né, as coisas vão acontecer, né? E assim causa até estranheza da gente ter esse ano um legislativo atuando e trazendo, né, um item tão importante, né, um apêndice tão importante numa lei dessa magnitude nessa área. Porque nós, enquanto militantes do direito, eu digo isso para mim, enquanto advogada, que atuo bastante nisso, eu me senti um pouco amarrada, né? Porque não existia a possibilidade, a não ser por alguma questão jurisprudencial e tal, para incluir essa questão de conseguir a medida protetiva nesses moldes, que é o que mais acontece. Né? Porque hoje em dia, muitas das mulheres estão enxergando já que elas estão sofrendo uma violência psicológica antes de chegar no final, que é o feminicídio. E eu tinha muita dificuldade de conseguir as medidas protetivas por conta disso. E hoje a coisa mudou, né? Como que você consegue provar que existe? Como que é feito isso? A pergunta não está na nossa pauta, é uma curiosidade particular. Sim. Porque é complicado, né, você provar. Fica meio que no âmbito, falou, disse. Então, assim, olha, primeiro, a palavra da vítima ela é de suma importância e ela é levada muito em consideração. Tá bom. Né? Outro fator que você pode usar são meios de testemunhas, né? Porque, às vezes, parentes ou amigos próximos falam, olha, realmente, ele isola ela perdeu contato com a gente, etc. Né? Às vezes, acontece dela conseguir gravar alguma coisa, porque a violência psicológica, na maioria das vezes, os homens que cometem essa violência psicológica, eles têm algum desvio psiquiátrico, né? Num sentido narcisista ou uma sociopatia. Então, eles vão falando com uma voz baixa. E a coisa vai crescendo, e não né? para. É uma coisa assim que ele não para, até que a mulher explode. Aí ela é descontrolada, né? Você é louca, você é descontrolada, né? Enfim. Outros fazem isso assim, monitora a mulher de tudo,
fica monitorando ela, então no celular dele apita se a mulher se ligou o ar-condicionado da casa, ele tem esse controle. Ele sabe né? tudo. Ele sabe tudo onde a pessoa está, ele desconfia que ela não vai no lugar que ela fala, então ela acaba usando o cartão de crédito do casal para mostrar lá que ela foi, né? Isso é uma violência psicológica, né? Então, esses meios de prova são muito relevantes. Mas a palavra da vítima tem muita força. Até me surgiu uma coisa, você falando isso, né, do cartão de crédito do casal, às vezes, no começo de um relacionamento, pode passar muito despercebido, né, a violência psicológica, porque você pode confundir com ciúme e achar bacana Ou com o companheiro cuidado ter... excessivo. Né? E vai achar bacana o companheiro ter essa atitude. Ele está cuidando, né? Cuidado, não sei o quê. Gente, fica esperta, né? Não é assim tão... Porque assim, todo cuidado, toda proteção, ele tem um limite, né? A pessoa tem um limite para isso, né? Ela não exacerbera, né? O homem, quando ele fala para você usar o cartão dele, etc., e você usa e ele não contesta nada e paga. Achei, e meu tal, sonho. Ok, mas quando esse cara começa a dizer, olha, você não foi em tal lugar, você tá mentindo, você tá com outro, e aí você começa a ter que usar esse cartão para pegar os tickets, para mostrar onde você tava, isso constrangedor, né? já passou de cuidado, né? O fato dele falar, controle. né, de desconfiar, já fica... exatamente. Já começa a ficar né? esquisito, né? Exatamente. Então, para quem tem um companheiro aí controlador, já começa a acender o sinal amarelo, né, Sara? Me fala, assim, na sua vida profissional, né, ao longo desses 25 anos né, de profissão, e com o programa também, que você deve trazer muitos casos, né, para conversar e tudo. Qual foi o episódio mais marcante ou emocionante, né, que você já viveu, né, advogando ou apresentando o seu programa? Eu acho que foi advogando. Eu atuei como assistente de acusação num processo de assédio sexual de agentes de segurança pública, em que o superior assediava a subordinada e isso acontecia dentro da viatura. Né? Então, ela não tinha muito como provar isso, mas nós conseguimos, na justiça, condená-lo, né? E restabelecê-la. A questão é que isso gerou problemas psicológicos muito graves nela, né? Ela continua ainda hoje afastada com burnout, né? Decorrente disso. Eu imagino que gera um medo, né? Ainda mais no âmbito policial, mas ela né? atuava na linha de frente mesmo, de combate, né? E ele acabou tirando ela disso depois que ela não cedeu né? a esse assédio, né? Então, assim, ela acabou perdendo o cargo dela por conta de um superior, e aí toda a companhia dos superiores unidos para dizer que nunca aconteceu, que ela nunca tinha comentado, quando, na verdade, ela já tinha procurado vários outros superiores para relatar o que ela estava passando, pedindo para mudar de equipe e tudo mais, né? Então, na audiência criminal, todos negaram, todos mentiram, né? Nossa. Então, assim, a gente ficou bem claro que existe ali uma conduta de união machista, né, predominante, né? Além do corporativismo, exatamente, né? Vai além entendeu? do corporativismo. De gênero mesmo, de né? De gênero mesmo, né? Nossa, que maldade, né? Eles se unem para se resguardar, porque, de repente, todos, né, têm a mesma atitude, né? Geralmente é isso, né? É bem complicado. Então, assim, foi o mais marcante para mim, porque foi um processo muito complexo, né? E um processo que teve uma repercussão na minha cidade muito grande na mídia. Então, era uma coisa que, para mim, enquanto mulher, era uma responsabilidade dobrada. Eu sofri ameaças veladas nessa época para que eu desistisse do caso. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu tinha que ser firme nesse processo para ajudá-la e ajudá-la as outras da corporação, porque a partir disso vinha assim, um exemplo de que haveria uma punidade pro ato, eu também tinha que me preservar como pessoa Sara por conta das ameaças que eu estava sofrendo na atuação desse processo, né? Então, eu acho que foi o mais marcante para mim, assim. Nossa, é complicado, né? Porque uma pessoa assim, dificilmente ela volta, né, para o meio de trabalho, né?
Como é que ela volta? Óbvio que ela vai receber sanções, né? Se ela voltar para o mesmo departamento com as mesmas pessoas. Exato, né? é muito complicado. Nossa, como é complicado, né? E a mulher parece que sofre mais, né, Sara? Porque nós ainda somos o sexo mais frágil, nós ainda vivemos uma cultura enraizada, não só nos homens, mas em nós também, machista. Sim, a né? mulher também Porque é machista, a mulher tem né? muito isso. Porque se você vê uma mulher com uma roupa curta e seu marido olhou, você vai falar assim, mas também com essa roupa, né? Piriguete. Não, o problema tá Não nele. é ele, né, que é sem O vergonha. problema tá nele, Exato. né? Então, a gente vive muito isso ainda, né? A gente precisa desconstruir certas culturas que a gente traz ao longo das gerações. É o famoso patriarcado, né? Machista, né? Exato. Gente, que coisa, né? Que afeta tanto, né? É uma coisa... Nossa, indelével, né? O que mais causa indignação em você quando o assunto é essa violência de gênero, Sara? O que mais me causa indignação é que o Brasil hoje ele figura numa posição alarmante no ranking de violência contra a mulher. É o Principalmente campeão, no né? caso de feminicídio. Hoje nós estamos no 4º lugar no ranking mundial. Eu estou falando de feminicídios que são registrados como feminicídios, porque existe ainda muitos assassinatos, né, que não são registrados ainda como feminicídio. Então, assim, já o que está registrado, nós estamos em 5º lugar, né? O ano passado nós batemos um recorde. Né? Então, assim, o que me deixa muito preocupada é que a gente teve, no ano passado, um registro só de feminicídio, porque eu quero deixar bem claro que existem outros homicídios que também se enquadrariam, mas não foram tipificados naquela investigação. Tá? Hoje, no ano passado, nós tivemos quase 1.500 mortes registradas como feminicídio, o que equivale a 4 mulheres morrendo por dia no Brasil de feminicídio. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa, né? Olha, o nosso cronômetro da violência contra a mulher no Brasil, nós temos um estupro a cada 11 minutos. Nossa. Nós temos uma mulher assassinada a cada 2 horas. Nós temos mais de 500 mulheres vítimas de agressão a cada hora. 500 mulheres vítimas de agressão por hora no Brasil. Você tem noção disso? Nós temos 5 espancamentos de mulher a cada 2 minutos. Nossa! Enquanto a gente está conversando aqui, a mulherada tem 5 mulheres sendo espancadas. Neste momento. Tem uma mulher sendo assassinada, né? Se a gente ficar aqui 1 hora, a cada 11 minutos nós temos um estupro, nós vamos ter 6 mulheres estupradas enquanto nós estamos aqui conversando. Nossa, que triste. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E a gente precisa fazer força de voz para isso, porque a gente precisa que isso seja divulgado amplamente. Porque nós precisamos, mais do que o apoio de nós mulheres, é o apoio dos homens de bem. Sim. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa que isso acabe. Nós não podemos aceitar que hoje o Brasil seja o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. De feminicídio, hein? De feminicídio. Sara, o que tipifica o feminicídio? Quando que assim uma mulher morta é diferente de uma mulher que foi morta e caracterizado o feminicídio? Quando ela é assassinada pelo marido, pelo namorado. Ah, tá. Quando, por exemplo, ela é vítima de um estupro de um desconhecido, não é caracterizado como feminicídio. Quando ela morre, né? Estuprada e morta? É um homicídio. Não é um feminicídio. O feminicídio tem que envolver, de certa forma, um relacionamento. Um relacionamento, tá. Entendi. É isso que a gente tem que falar. Então, assim, nós temos que entender que que por dia 4 mulheres são mortas por companheiros. Tá. Né? Seja namorado, seja ex-namorado, seja ex-marido, seja atual marido, entendeu? Tá. Isso é o feminicídio. Tá. Entendi. Fora as que são mortas que também são por os homicídios. Violência. Exatamente. Né? Que por exemplo, também é horrível, Que né? também é horrível, porque a pessoa pode ir lá ser assaltada e ser estuprada, e aquilo vai ser só um homicídio. Entendi. Não vai ser um feminicídio, né? Entendi. E, assim, me diz, você como advogada criminalista, o que mais te preocupa no sistema de proteção
as mulheres vítimas de violência? O que mais me preocupa hoje é a falta, e eu não vou generalizar, tá? Mas a falta do amparo correto pela DDM. A DDM é a Delegacia de Defesa da Mulher. Tá? Eu acho que falta, quem trabalha nas delegacias de defesa da mulher, uma visão mais empática, mais humana. Né? De acolher aquela mulher, de realmente dar o respaldo que ela precisa. Porque que acontece? Se você hoje for numa delegacia fazer uma Maria da Penha, se você vai no final do dia, o juiz só vai analisar e deferir seu pedido no dia seguinte. E muitas das vezes você tem que implorar para a delegada fazer a requisição. Ou para o delegado. Entende? E aí vai ser só no dia seguinte. Como é que você volta para casa? Né? Aí, no dia seguinte, ele deferiu, o oficial de justiça vai te ligar para você acompanhar para poder tirar ele da casa, para te entregar a chave dele da casa e tudo mais. Como é que você vai acompanhar se você não tem um advogado? Para o advogado acompanhar no seu lugar? Você vai ter que ir lá. Dar de cara com, né, o Você bandido. entende? Eu acho que falta muito, Lília, falta muito também um setor de amparo mesmo. Eu sei que aqui em Campinas vocês têm isso, né, de acolhimento para mulheres vítimas de violência, né? para que elas possam ir para lá, que elas ficam lá, que elas podem ir para lá para, por exemplo, se ela vai fazer hoje o pedido da medida protetiva, ela pode ser remanejada para lá para ficar aguardando até resolver a solução e ela poder voltar para casa e tudo mais. Mas uma coisa legal que foi introduzida chama-se Botão do Pânico. É um aplicativo que você baixa no seu celular e que ele porque assim, o agressor, né, ele não pode se aproximar pelo menos por 200 metros de você. Ele não pode se aproximar dos seus familiares, nem do seu local de trabalho, enfim, ele tem que manter esse distanciamento. Mas se ele se aproxima, você pode, pelo seu celular, acionar o botão do pânico, porque qualquer viatura que estiver próxima vai ser avisada para estar indo no local. Ah, que bacana. Né? Então, isso foi uma evolução, isso foi muito bom. Porque é uma coisa que sempre incomodou, né? Ah, você tem uma medida protetiva. E, geralmente, as que têm medida protetiva acabam sendo assassinadas, esfaqueadas, porque ele chega lá. Chega. E aí, sabe, ela tem a medida, mas não tem proteção policial, não tem nada. Não. Você pode, claro, acionar o 190, né, e tal, mas assim, esse botão do pânico é muito legal. Por quê? Porque ele localiza onde você está com o seu celular, né? Isso. E aí ele vai até você, né? Esse aplicativo o GPS já te localiza o que estiver mais próximo, já vai manda a viatura mais próxima, mesmo que não seja uma viatura especializada na defesa da mulher, né? Entendi. Eles vão até o local primeiro, fazem ali a cariação ali e, na sequência, já vem a viatura específica, né? E já enquadra o moço, já leva em cana. Já leva em cana, porque se você descumprir uma medida protetiva, você vai preso. E aí, o que acontece com ele? Ele fica preso quanto tempo? Tudo depende, né? Depende porque, às vezes, ele pode entrar com habeas corpus e ser deferido a soltura dele, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma legislação mais rigorosa para isso, né? No sentido assim, e aí que eu falo que falta várias coisas na lei, né? Porque você poderia ter lá, dizendo assim, ó, de descumprir a medida protetiva, né? Vai ficar preso pelo menos por 30 dias, se for a primeira. Se for a segunda medida protetiva, vai ficar preso até o julgamento do processo criminal. E que esse período não pode contar para atenuar tua pena. Tá. Porque se você for condenado a 1 ano e você ficou lá 11 meses preso aguardando o julgamento, você vai ter que cumprir, não vai ter que cumprir nada, porque você consegue reduzir para 1/3, porque essa lei absurda é assim. Mas por isso que tem que constar, olha, você não pode usar esse benefício de atenuar esse período que você ficou preventivamente preso. Você vai ter que cumprir o posterior também. Mas isso no mundo ideal, né, Sara? Isso no mundo ideal, porque aí no mundo ideal também tem assim, olha, obrigatoriamente fazer um tratamento psiquiátrico com essa pessoa, porque muitas das vezes você percebe, se não que saem todas as vezes, que esses homens possuem algum trauma, seja de infância, seja algum problema psiquiátrico, entendeu? Algum problema ele tem. Com certeza, então, se a gente não tratar o problema dessa pessoa, daqui a uns anos isso vai acontecer com outra mulher. Então, não adianta só ele ter cumprido a pena ali com relação àquela, né? E pode ser que depois ele volte também e cometa com ela também, entendeu? Que a gente já viu muito isso acontecer. Muito. Então, assim, tem muita coisa ainda que está muito longe do ideal. Para que a gente saia desse ranking de 4º lugar.
E por que é tão difícil, Sara, mudar a legislação, principalmente nessa parte aí criminal? Por quê? Eu acho que falta vontade. Lá de cima, né? Falta vontade. Falta vontade, né? Porque, por exemplo, a gente pode instituir leis estaduais. Se não falando de federal para o Brasil inteiro, mas a gente pode instituir estadual aqui no estado de São Paulo para aplicação de medidas mais corretivas, né? Mas falta vontade. É aí que eu volto no legislativo, de, então, tomar essa providência, criar esse projeto de lei, levar para a LESP lá, para votar, para aquilo seja aprovado, e encaminhar para o executivo para que ele tome as medidas de transformar aquilo numa prática, entende? Entendi. Então, assim, falta vontade. Por quê? Porque ainda na política nós temos um número predominantemente masculino, né? Então, ele não está avisando que isso é um problema grave. Tá, porque não é com ele, né? Exato. E também porque, assim, você vê hoje, ouvimos falar da moça que foi espancada pelo namorado, que ficou até praticamente deformada, aquela médica. Ninguém mais lembra disso hoje. Isso aconteceu mês passado. Entendeu? Então, falta muito também esse trabalho de conscientização da população, entende? Eu acho que falta muita coisa ainda. A gente tem evoluído bastante, mas ainda falta muita coisa. Nossa, e assim, você como profissional, advogada mulher, como você sofre preconceito, bullying, ameaça, desencorajamento, empurrão? Eu sou bem odiada, né? E eu digo sempre assim, se ninguém te odeia é porque alguma coisa está fazendo de errado. Né? Então, assim, na minha cidade é bem complicado para mim, mas eu não me importo. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho e eu vou continuar pegando no pé de quem faz errado. Por quê? Porque se a pessoa não fizesse errado, eu não precisava pegar no pé dela. Exato. Não é? Então, eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito, Lilian. Sim. Se você não for fazer bem feito, vai fazer outra coisa. Não se propõe a fazer. Não se meta lá, e né? Principalmente quando a gente está falando de gestão pública, né? De cuidar de pessoas, de cuidar do cidadão. Né? Então, assim, se você não vai cuidar do cidadão, vai fazer outra coisa. Não transforme a política num meio de ganhar dinheiro. Não é esse o foco. Um meio de subir de vida, né? Exatamente, entendeu? Então, as pessoas transformam a política em profissão. É isso que eu ia falar. A política não é profissão, né? Exato, não é esse o foco. Entende? Então, O dia que o político não receber salário, né, Sara? As coisas podem ser que andem diferente, né? Vai ser igual condomínio, né? Quem quer se candidatar para síndico? Ninguém. Ninguém quer ser. Não é? É meio por aí, né? Porque... Todo mundo quer criticar, mas ninguém quer se candidatar, né? É aquela coisa. Exato. Mas também fica aquela coisa, né, Sara? Aliás, você está falando da sua cidade, que você é combativa e tudo mais. A gente pode falar de onde você é? Sim, claro. Então, a doutora Sara é de Americana e ela briga bastante por lá, gente, né? Comecem a acompanhá-la, da nossa vizinha americana. Se está errado, eu pego no pé mesmo. Eu tenho acompanhado a sua briga com o Departamento de Água e Esgoto, é isso? Sim, é um grande problema, né? O Departamento de Água e Esgoto de Americana é uma piada, né? Porque eles sucatearam o departamento, né, de água e esgoto para poder privatizar. Entendi. Né? Então, assim, sabe aquela coisa de pão e circo? Sei. Né? Então, eles deram bastante problema para depois trazer a solução, seria vender para uma terceirizada. E isso não vai resolver o problema. Até porque o Departamento de Água e Esgoto de Americana ele é superavitário. Então, ele tem renda e tem capacidade financeira para suas próprias manutenções. O que faltou foi vontade de fazer e desvio de verba. E a gestão, né? Faltou gestão. Exatamente, faltou gestão de competência. Porque o desvio das verbas são estrondosos. E aí, o que acontece? Falta o dinheiro mesmo. Claro. Né? O Portal da Transparência divulgou, e agora tiraram no Portal da Transparência, mas divulgaram para o ano passado inteiro, eles separaram R$1.000 para a manutenção da ET, que é a estação de tratamento de esgoto. R$1.000 por ano para você... Você não faz manutenção de nada, não, desculpa. Nem na sua casa você faz manutenção exato, com R$1.000 por ano, entendeu? Não, então, assim, sucateou mesmo para que pudesse vender. Por quê? Porque tem um interesse financeiro. E aí, eu entrei com uma ação popular no meu nome e eu falei, olha, pode parar
pedir para o juiz, pode parar isso aqui, me dá uma liminar para suspender esses estudos de privatização aqui, porque isso aqui não vai resolver, não é o caminho, tá tudo errado. E aí eu consegui a liminar, né? Então, suspendeu esses estudos, eles recorreram dessa decisão, São Paulo reverteram a minha liminar, mas aí no Tribunal de Contas, que eu também fiz o processo do Tribunal de Contas, lá me deram a liminar. Então, ou seja, nós estamos com a liminar. Né? Tá parado, tá tudo travado. Tá tudo travado, então eles não podem andar nem para frente nem para trás. Haja vista agora que o tanto que a gente nós ficamos mais de 20 dias sem água na cidade. Todas as águas que vão para a torneira, você vê que aquela água marrom, aquela água suja, entendeu? Nossa. Aí usar a crise hídrica. Como assim crise hídrica? Só a Americana tá com crise hídrica, que é falta de água? Piracicaba não tá? Campinas não tá? Nova Odessa não tá? Sumaré não tá? Santa Bárbara, nossa vizinha, não tá? E a gente tá? Então, assim, é muito engana-trouxa, sabe? E é por isso que eu falo, as pessoas têm que abrir o olho, sabe? Porque é o nosso dinheiro, Lilian. É o nosso imposto, é o nosso dinheiro. Sim. Né? É uma maneira... assim, eu admiro a tua posição e a tua briga, né? A tua luta, enfim, porque essa semana ainda eu estava comentando, a gente tem falado tanto, eu acho que nunca se ouviu tantas pessoas reclamando no geral, né? De político, de leis, do judiciário, de Constituição, né? A gente está num caminho que parece que não vai ter volta, né? Que a gente não vai conseguir voltar a ser o que era. Mas, quase ninguém faz nada. Quase ninguém faz nada. E assim, eu admiro demais a tua capacidade, né, e a tua coragem de fazer esse enfrentamento. Você não tem medo? Não, nenhum. Né? Eu sou assim, eu não reclamo de nada, Lilian. Nada, eu não reclamo de nada. Porque eu acho que reclamar é como se você estivesse clamando 2 vezes por uma coisa ruim. Né? E eu acredito tudo muito em energia. Então, assim, eu sou uma pessoa que não reclama de nada. Tá tudo ruim, mas eu não reclamo. O que eu vou fazer? Eu vou tomar atitude? Isso. Porque reclamar resolve o quê? Nada. Só vai fazer o quê? Você ficar com aquela energia parada em você, entendeu? Então, assim, tem atitude. Sim. E eu sempre digo, para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. Se calem. É assim que funciona. Mas, assim, Sara, eu fico muito indignada e eu fico nessa seara do que a gente pode fazer, né? Você é advogada, você entrou com uma ação popular, né, por conta própria e está lá lutando porque você tem uma experiência e está vendo que está errado. Sim. O que um ser humano comum, normal, eu, por exemplo, poderia fazer, né, para reverter ou para ajudar, ou para divulgar? O que a gente pode fazer? Os normais, né? Os normais. Olha, você pode fazer denúncias no Ministério Público, né? Então, você entra lá no site do Ministério Público, MPSP, e aí lá você pode fazer denúncia. Olá, gente. Você pode ir lá escrever, olha, está acontecendo isso. Denúncia anônima. Você pode fazer anônima, você pode pôr seu nome, você pode fazer do jeito que você quiser. E você pode anexar coisas. Então, se você fez um vídeo, uma foto, você pode anexar ali, né? Ah, que bacana. Você pode fazer denúncia para o próprio Ministério Público da sua cidade, né? Você pode fazer denúncia no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o TCESP também. Você pode fazer denúncias no GAECO, né? Pelo site, né? Oficial do GAECO, né? Então, assim, e você pode também começar a divulgar as coisas nas suas redes sociais, porque hoje em dia a gente vive essa globalização, né? Sim. Então, assim, a gente acaba trabalhando com isso para que as pessoas comecem a enxergar mais e abrir o olho, tá? Porque, assim, a gente precisa parar com essa cultura do rouba, mas faz. Esquece. Isso não funciona. Precisamos parar com essa polarização de direita e esquerda, porque enquanto se briga com 2 nomes lá de Brasília, a gente está aqui sofrendo. Então, assim, chega. E alguém tá levando, né? Tá empurrando as coisas para frente, né? Né? Então, assim, porque assim, o que acontece? Que eu vejo muito que acontece na minha cidade. Dá bastante foco nessa briga de âmbito nacional para as pessoas esquecerem um pouco as coisas que acontecem de âmbito municipal. Né? Então, assim, nós, cidadãos, temos que cuidar do nosso município. Sim. Cada um cuida do seu município. Sim. Né? A União, que seria lá a união de todos os estados, né, e o Distrito Federal, que seria de âmbito nacional, é um problema para a gente resolver na eleição. Na eleição. Tem muita gente que fala que o brasileiro vota mal, que o brasileiro não sabe votar.
Você concorda com isso? Eu concordo. Eu estava te dando exemplo para o legislativo de se votar em pessoas que são famosas, mas que não têm um conhecimento técnico. A questão de muita gente falar assim, eu vou anular, votar em branco. Esquece, quando você anula o voto em branco, você está dando voto para aquele que foi mais votado. É assim que funciona. Então, quer dizer, se todo mundo no país inteiro votar nulo em branco, mas só um votar num sujeito, esse sujeito vai ganhar. Exato. Entende? Então, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Ou seja, a gente não tem uma cultura, a gente não aprendeu a exercer o direito do voto, né? Também, e acompanhar. Porque não é uma questão do voto, é o voto digital ou o voto impresso. no papel, impresso. É a questão mesmo do que, né, do que leva até eu chegar no ponto de votar. Se eu tiver uma pergunta simples, você vai me responder. Quem você votou na eleição passada para senador? Pois é. Você sabe? Não. Não lembro. Não lembro. Viu? Eu tenho que parar para pensar. Em governador eu sei, em presidente também. Não, mas deputado estadual, não, deputado federal. Estadual, acho que eu lembro também. Entende? Então, assim, mas a maioria das pessoas não lembra. Sim, a gente acaba esquecendo. Né? E são pessoas de suma importância. Sim, sim. Tanto que estão lá parados e a gente está aqui indignado. Né? Porque o deputado estadual, ele, além dele participar da legislação do Estado, que vai servir para todas as cidades do Estado, ele também vai trazer verbas para os municípios, para melhorias. Mas você tem que votar numa pessoa consciente que, além dela trazer verba, ela fiscalize se essa verba vai ser usada de forma adequada e correta. E não vai dar para o amiguinho. E não vai dar para o amiguinho. Entendeu? Então, assim, o político que é muito amado por outros políticos abre o olho, que esse político é problema. Alguma coisa tem errado, aí, ó, né? cheira mal. Cheira mal. Cheira mal. Sara, você também, além de advogada, você foi empresária, empreendedora, né? Ou é empresária e empreendedora. Quais os desafios as mulheres ainda enfrentam no mundo dos negócios? Na sua experiência, foi uma experiência tranquila? Você conseguiu fazer, realizar? Como é que foi? Olha, depende do ramo, eu acho. Porque eu tenho um spa hoje, né? E é um ramo mais feminino. Né? Então, ele é mais tranquilo. Agora, quando eu tive um restaurante, que era um restaurante de vinhos, porque eu sou sommelier e sempre foi meu sonho abrir um e tal, eu tive bastante problema com a questão de funcionários, que a maioria das vezes são homens e tal, e aquela coisa de, na tua frente, ai, amém, 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 e por trás você via que ele não fazia aquilo que tinha que ser feito. Então, assim, você vê que o respeito da mulher em certos departamentos, e eu posso dizer dos que eu atuei ativamente, onde existe a predominância masculina, você ainda tem muita dificuldade de comando. Entendi. Ou seja, a liderança feminina é um problema que para o homem, né? Incomoda, né? Incomoda. Ele não leva a sério. Não. Existem alguns espaços que predominantemente são masculinos, né? Sommelier é um deles, né, Sara? E assim, há muito pouco tempo as mulheres começaram a se envolver e se identificar. Né, olha, quando eu fiz a ABS de São Paulo, nós éramos em 27, eu acho. 6 eram mulheres. Olha. Entendeu? Sim. E acho que até hoje continua muito pouco, né? Sim. A gente vê. Eu não sei. A gente vê a política. Sim. Né? É muito pouco, e olha que existe obrigatoriedade lá, né? E às vezes tem partido que nem consegue nem cumprir a meta ali, meta, né? De ter. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, as lideranças de grandes empresas e multinacionais, você ainda vê que é predominantemente masculina, muito embora a mulher talvez tenha um conhecimento e uma competência até maior. Né? E a gente sofre aquele preconceito, né? Ih, tem filho, então vai faltar porque vai levar no médico. Ou porque tá com isso, ou porque tem que levar para a escola. É solteira, é nova, vai engravidar, vai ter que afastar. Tá com depois de 50, já não quer mais trabalhar, já tá cansada. Ninguém enxerga isso do homem. Eu falo que assim, a gente começa uma corrida, Lilian, já atrás dos homens, né? Eles já começam na frente, sempre. E engraçado que a gente amadurece antes, né? Eles é que estão atrás da gente. E a gente tem que estudar o dobro, a gente tem que provar a nossa capacidade, o dobro. E a gente tem que, muitas das vezes, ser vista como uma mulher grossa, uma mulher briguenta, porque a gente precisa defender um espaço que o homem não precisa defender. Nossa, nem me fale. E, assim, ainda quando você está num ambiente predominantemente masculino, ainda a gente sofre
assédio, a gente sofre assédio. Exato. Né? Seja de gênero, cultural, sexual mesmo. A gente Até ainda moral, sofre né? Porque às vezes você vai falar e aí você Chora, não tem assim. voz, né? Exatamente. Eu atuei na gestão anterior do meu município, eu atuei como superintendente lá no Instituto de Previdência. E quando havia a reunião dos secretários com o prefeito, eu era a única mulher. Nossa, e aí? Então era bem complicado, porque quando eu comecei a mostrar uma capacidade técnica e voz ativa e tudo mais, eu Aí comecei pronto, a né? sofrer umas perseguições de outros secretários. Eu acredito, Né? E aí eu falo, isso não acontecia O entre eles, perigo, homens. né? Perigo, né? É. É um perigo, ainda mais por mulher, né? É. Nossa, e assim, o seu programa A Força Delas também fala de empoderamento, né, de reconstrução e de um monte de coisa. Que histórias te inspiram nesse sentido? Eu tive uma entrevistada que me inspirou bastante. Ela porque assim, eu gosto muito de mostrar a gente como a gente, né, Lilian? Assim. Então, assim, ela começou a trabalhar desde muito nova, muita dificuldade financeira. O marido, em determinado momento, o marido perdeu o emprego e ela engravidou, então ela não tinha o plano de saúde. Aí, quando ela estava com 2, 3 meses de gestação, ela descobriu que ela estava com câncer. Nossa. Aí ela não quis fazer o tratamento porque ela iria perder o bebê. Aí depois passou mais um pouquinho da gestação, ela acabou perdendo o bebê, aí ela começou a fazer o tratamento, mas mesmo em tratamento, época de pandemia, ela precisou continuar trabalhando porque o marido desempregado e ela tem um comércio e tal, e aí claro que ele ajudava ela, mas foi muito difícil e tal. E aí você vê assim a dificuldade da pessoa que começou do zero, que passou por uma doença gravíssima, que é um câncer de mama, é uma coisa muito séria para a mulher, né? Por conta até psicologicamente até traumatizante, né? E até por conta de a ramificação da própria doença, né? Por ser um local que realmente dá metástase e tal. E ela ter passado por tudo isso, ter tido aí essa... Ela não teve tempo de sofrer a perda do filho, né? Que acabou abortando. Ela não teve tempo de sofrer a própria doença. né? E ela teve que correr atrás disso e tal. E que hoje ela tá bem, tá em remissão. E ela vai ampliar o estabelecimento dela. E que sempre permaneceu uma união entre ela e o marido. Que quando ela ficou careca foi muito difícil. Porque ela falava que, assim, o que ele sempre elogiava nela era o cabelo comprido dela. Então, você percebe, assim, que a mulher fica afetada de várias formas, né? Então, assim, isso me marcou bastante. Eu gosto de sempre levar, cada semana, uma convidada diferente, né? Seja para mostrar a força dela enquanto profissional ou enquanto mulher, seja para mostrar que ela já passou por assédio, já passou por dificuldades, teve que deixar marido com filhos nas costas e começar do zero. Então, assim, é muito legal para as pessoas se identificarem, né? Sim, sim. Vida como ela, a vida como a ela vida é, como ela é, né? Por isso que chama, sim. por isso que eu dei esse nome pro programa, né? A força delas. A força delas, né? Bacana, bem bacana, né? E assim, a comunicação, ela é uma ferramenta poderosa, né, Sara? E você sente que o rádio ainda tem esse papel, assim, em alcançar, né, as mulheres também, conscientizar mulheres que não estejam participando da rede social, elas conseguem, o rádio consegue alcançar essas mulheres? Sim, o rádio alcança, né? O mês passado, o dono da emissora, da estação de rádio, falou para mim, Sara, o seu programa virou líder de audiência. Ah, que bacana. Porque o meu programa era das 10 às 11. E aí ele aumentou mais meia hora, porque às vezes não dava tempo de conversar e tal. Sempre falta. E é uma participação gigante, porque eu gosto muito dos bilhetinhos. Então, todos os que participam, eles geralmente dão um bolo, assim, de bilhetinho que participa e tal. E que tá sempre mandando comentário, porque transmite ao vivo pelo Facebook da rádio. Então, sempre tá mandando comentário lá, que, tô assistindo, adoro. E você vê, assim, que você começa a ler nominhos que é toda semana. Tem os novos, mas tem aqueles que são toda semana. Uma comunidade, né? É como se fosse a comunidade lá na rede social também. Né? Exatamente isso. O rádio não perdeu, né, a importância e o próprio glamour, né? Exatamente. Diferente dos livros físicos, né? Eu amo livro de papel, né? Mas eles estão perdendo muito a importância hoje, né? Essa nova geração não dá tanta importância, não. Né? Mas você sabe, existia... Quando eu fiz jornalismo, não sei... Semana passada. Semana passada, dizia-se já que
o advento da internet iria acabar com o jornal impresso, com a revista impressa, né, até com o livro e tudo mais. Para aquela geração, né, a nossa geração para trás, não perdeu, não. Ele continua importante. Tem gente que não consegue ler uma notícia sem sentir aquele cheirinho da tinta do jornal, né? E uma revista, por mais eletrônica e digital que seja, a impressa, ela tem outro valor, outro peso. Parece que você né? consegue ler de uma forma mais clara até. Eu não sei, eu tenho isso para mim. A minha agenda é de papel. Eu sou muito analógica também. Eu gosto de imprimir as coisas e tal. Quando o processo do judiciário, em 2014, mudou do físico para digital, nossa, para mim é um caos, porque eu gostava de folhear os processos, entendeu? E vai marcando, exatamente, riscando, entendeu? Né? Agora você tem que trabalhar com 2 monitores, né? Um para você escrever, outro para você ficar lendo o que está escrito ali no processo e tal. Então, assim, você vai se adaptando à modernidade. Ela é ótima, ela ajudou bastante, mas, assim, a gente que ainda é daquela geração que não existia computador até, né? A gente é da época da datilografia, exatamente, né? Eu mais ainda, né? Eu fiz datilografia e tudo mais, né? Aquela época que você ia no fórum pra fazer carga do processo, volta, devolve. Aí começou a existir televisão com controle remoto, né? Então, assim, e a gente participou... Foi uma mudança muito grande. Eu falo que a nossa geração, pra mim, é a melhor geração que tem, porque a gente participou de tudo, né? Tudo. É verdade. E a gente tem aquela infância gostosa, de que a gente ia pra rua, né? O telefone sem fio era mesmo, né? A lata de ervilha com barbante. Quando você queria ligar para alguém, você pôr orelhão, né? E tal, para ligar, para combinar alguma coisa, né? Então, assim, muito bom. É um saudosismo. É saudosismo, né? A gente viveu tudo, viu tudo e está aqui ainda, né? E a gente se adaptou, né? Se Deus quiser, vou virar semente, né? Tô aí focada no Elon Musk para ele criar semente aí da eternidade. Né? Eu também. Diz que tem uma piscininha em Marte, que você dá um mergulho, pronto. Bora. Ô, Sara, eu ouvi dizer, um passarinho verde me falou da possibilidade de você se candidatar nas próximas eleições, né? O quanto de verdade tem nisso? Se for verdade, o que te motiva a considerar essa caminhada política? Lilian, eu recebi 3 convites de 3 partidos políticos diferentes, né? E eu tô pensando seriamente em aceitar. Eu acho que é muito difícil, porque um deputado estadual precisa de no mínimo 60 mil votos. Eu não sou uma figura carimbada, né, política, então acho que é complicado. Mas eu acho que, se a gente quiser fazer a diferença de alguma forma, estando como deputado estadual, você consegue colocar em prática muita coisa que eu, enquanto Sara, advogada, não consigo. Sim. Né? Então, assim, faz 25 anos que eu advogo. Eu já fiz uma vida financeira estável que me dá a possibilidade hoje de advogar, muitas vezes de graça, para questões da área da mulher, né? De também arrumar o meu tempo para fazer gratuitamente também essas ações populares contra o que está errado. Então, assim, hoje eu me coloco mais disposta a ter tempo para me dedicar. Porque eu sou muito assim, Lília. Tudo que eu vou fazer, eu me dedico 100%. De corpo e alma. Tem que ser perfeito. Porque, se não for perfeito, eu me cobro demais e me sinto muito frustrada. E eu sou muito, assim, dominadora, né? Eu gosto de eu saber tudo, eu ver tudo, né? Então, assim, existe grande essa possibilidade. E eu tô pensando seriamente sobre isso. Eu preciso, até o mês que vem, dar uma resposta. Mas, assim, se eu for te falar em questão de porcentagem, é 90% que eu vou sair. Ah, que bacana. Para deputada estadual. Bacana. Bacana. Conte com a gente. Obrigada. Conte com a mulherada, né? Eu acho que é isso. Mulher tem que apoiar a mulher, né? E homem também tem que apoiar a mulher. E homem também, óbvio, né? Homem também tem que apoiar. A gente precisa de vocês, isso, né? Com certeza, né? Com certeza. E, Sara, como que você enxerga o papel da mulher na política hoje? O que você acha que precisa mudar? Eu acho que, assim, existem algumas políticas mulheres que se impõem, mas a grande maioria não, né? A mulher, ela precisa entender que, para ela ser aceita, ela não tem que ser conivente.
que eu vejo muito isso acontecer. Para você ser aceito, você não tem que ser conivente. E ninguém é obrigado a te amar. Então, não fique buscando que as pessoas gostem de você. Faça o seu trabalho, faça o seu melhor, entendeu? Faça aquilo que tiver que ser feito. Independentemente se alguém vai gostar ou não. Né? Não fique pensando em voto ou em aprovação masculina. Você tem que fazer aquilo que a população precisa. Exato. Aquilo que você vê na sua região que ela tem necessidade. E acho que é uma coisa assim, isso aí infringe a ética, já não é legal, né? Não faça. Eu falo assim, tem simples, coisas que não são ilegais, mas são imorais. Exato. E que, para mim, se ela é imoral, ela fica uma linha muito tênue entre a ilegalidade. Então, para mim, não serve. Exato. Entende? Exato. É simples, né? É simples. É tão simples andar na retidão, E eu né? falo assim, muita assim, uma massa política em americana não gosta de mim, e eu entendo por quê. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, né? Então, assim, você vai me atacar como? Você vai fazer o quê? Você vai me ameaçar? Eu vou nas rádios lá e falo, ó, fulano tá me ameaçando. Eu falo mesmo. Entendeu? E se acontecer alguma coisa, a culpa é do ciclano. Porque ele veio me ameaçar aqui. Ou seja, você é uma pedra no sapato de muita gente. Né? E é legal isso, precisa, né? Eu falo prazer, calcanhar de Aquiles. Bem isso. Né? Eu falo, mas eu só sou o calcanhar de Aquiles porque existe algo que você está fazendo que você não deveria estar fazendo. Que está errado. Que está né? errado. É lógico, então né? vai fazer certo. Você não quer ficar aí? Faz certo. Exato, você não pede para sair. Aí você não precisaria estar lá falando dele, né? Exato. Dele, dela, Exato. whatever. É uma whatever, né? Exato. Mas o que você mudaria? O que você mudaria se você amanhecesse deputada? O que eu mudaria? O que tivesse, né, que assim, constitucionalmente, judicialmente pudesse fazer, o que você faria? Aplicaria nas escolas estaduais, porque eu não poderia aplicar nas municipais, ok? Porque, mas aplicaria nas escolas estaduais de todos os municípios a disciplina de... como é que eu posso dizer? O antigo OSPB? Uma disciplina de respeitabilidade, né? E de moral e ética. Moral e ética e de direito. Porque as pessoas, hoje você não... Na Constituição está dizendo que você não pode cometer nenhum crime alegando desconhecer a lei. Você obrigatoriamente tem que conhecer. Como é que eu levo a lei para as pessoas conhecerem? Então, a Constituição é a nossa carta magna. Tá. Então, a população tem que conhecer, nada como instituir isso na escola. Instituir na escola o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituir na escola o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque você vai ensinar essa criança, quando ela for adulta, a saber o que é certo, o que é errado, respeitabilidade. Né? Aí falar, a educação vem de casa. Depende do tipo de educação. Claro. A educação cívica, ela não vem de casa. Exato. E por que você acha que tiraram isso das escolas? Não é interessante, né? Hoje, interessante é botar o todes, né? Entendi. Entendeu? Então, eu falo assim, gente, não é assim que funciona. Porque nós, biologicamente, somos homens e mulheres. Se eu morrer e você morrer e a gente virar só ossinho, quando forem lá puxar o ossinho para descobrir, vão ver que é mulher. Né? Certo. Uma questão é a sua condição sexual. Condição sexual é uma coisa. Né? E eu falo assim, não existe opção. A pessoa tem uma condição. Né? Ela não é homossexual porque ela quer, ela é uma condição. É dela, ok? E a gente tem que respeitar. Mas não, a gente não precisa mudar o vocabulário português por conta disso. Por quê? Porque por que acontece? Isso está invertido. O correto somos nós introduzirmos essas pessoas que são, entre aspas, diferentes para um meio comum de respeito. Exato. E não pegar as pessoas e introduzir num todes. Porque não é um meio de aplicar o respeito. É isso que as pessoas entender. A gente tem que introduzir o respeito, pelo que ele é, pelo ser humano, valor, pelo valor. E não forçar isso numa coisa que ninguém entende nem o porquê. E só causa estranhamento cada vez mais, né? Fala assim, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você tem que introduzir o respeito ao próximo, seja o que for o respeito ao próximo. Você não precisa mudar a língua portuguesa para obrigar a pessoa a respeitar. Porque não vai ser o tratamento que você me dá que vai fazer com que você me respeite ou não. Exatamente. Eu posso falar todes e te dar um tiro, né? Entende? Então, exato. assim, isso é uma das coisas que estão... Que erradas. é super delicado também falar e ninguém toca, ninguém fala, ninguém debate, justamente com medo dessa repercussão que você tem que se
introduzir numa pauta, né? Numa pauta Sim. divergente, e as pessoas... Para não e ser o chamado ano de preconceituoso, Exato. que na verdade não é. O e que eu estou falando principal- aqui não é nada de preconceito. Não, e principalmente político, porque o É. ano que vem é eleição, ninguém quer perder o voto. Não é? Entende? Então, vai tudo para baixo do Vai tapete, tudo para como baixo do você tapete. falou no começo. Né? Entendeu? Tudo baixo do tapete para conseguir voto. Quando, na verdade, você precisa aplicar medidas efetivas para trazer a população numa sociedade civilizada. Sim. Sim, Né? Porque é a minha obrigação respeitar você. Claro, não precisa ser lei, não precisa ser forçado. Eu sou obrigada a te respeitar. É uma condição respeitar. do ser humano respeitar o próximo. Exato, né? Então por isso que a gente tem que introduzir isso nas escolas. Sim. Porque se a gente não introduz nas Eu- escolas, a gente pode ter uma criação machista dentro de casa e reproduzir isso. Claro, eu concordo. Eu não sei você, mas na minha época, a gente cantava o hino nacional toda sexta-feira ou toda segunda. Exatamente. Não sei, hasteava a bandeira, cantava o hino. Importantíssimo. É importante, a nossa pátria, a nossa Exatamente. bandeira, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que preservar, a gente tem que amar, Ter né? orgulho de ser brasileiro. Orgulho, E exato. hoje as pessoas não têm mais orgulho de ser parece que brasileiro, tão porque olha o que a gente está rasgando, vivendo. né? Estão rasgando e botando fogo na bandeira, assim, à torta e à direita. Exatamente. Aí você vê assim, a questão de saúde também. A questão de saúde é muito deficitária. Né? E aí, se começar a falar... Então, gente tem não muita para, coisa que tem que ser feita. É a saúde, é a segurança, é a educação. Tem tanta coisa que precisa ser Tanta feita e que coisa, se né? pode fazer, mas que você poderia estar sendo feito, né? Mas você precisa estar no lugar certo para poder fazer, para poder ter Exato. voz. Porque não adianta eu vir aqui e ficar falando para você tudo que precisa ser feito, se em nenhum momento eu me colocar na disposição de estar no lugar de fazer. De entendeu? estar lá no seu lugar de fala, como dizem, né? Porque daí você vai ter sua voz, né? Exatamente. Mas é bacana. Você leva muito disso para o seu programa também, Sara? Muito, Você fala, de questão debate isso? de debater a questão de respeitabilidade ao próximo. Aham. Muito. E todas as condições do cidadão e todos esses debates, né, que estão em pauta, né? Eu não levo, nesse programa específico, eu não levo a questão da política. Esse programa não é para isso. Mas o programa que começa todas as quintas, mas é das 9 às 9h30, chama A Voz da Cidade. E nesse programa, sim, eu só trago pauta política. Entendi. Entendeu? Entendi. Com os entrevistados, com o que está acontecendo no município e tudo mais, né? Mas aí a Força Delas, não. A Força Delas é um programa amável. Né? E quando você pensa no futuro do A Força Delas, o que você sonha para o programa e para a causa que ele representa? Eu espero que o programa, que eu consiga transformar numa ONG, que se Deus quiser, chamará A Força Delas. E essa ONG ela vai acolher mulheres vítimas de violência, profissionalizá-las, para quem não tem, levar os filhos para lá, deixar lá sobre cuidados, estudos, etc. Né? Enquanto ela trabalha, né? Exatamente. Então, assim, o meu sonho é esse, né? Que eu tenha lá uma ONG que dentro dela tenha vários quartos lá com o seu próprio banheiro, um espaço acolhedor de comer, um espaço acolhedor de ensinar um profissionalismo para elas e um espaço também acolhedor para as crianças, que a gente pode introduzir esporte, que a gente pode introduzir aulas extracurriculares, inglês, né? Exatamente, né? para que essa mulher, passado o período que ela precisa ficar ali, ela consegue se restabelecer no mercado de trabalho, ela aluga a casa dela, vai morar com o filho dela e pode voltar a deixar o filho lá para ela poder trabalhar, né? Então, assim, esse é um grande sonho da minha vida. Ai, que bacana. Eu fiquei arrepiada. Conte comigo. Obrigada. Eu adoro me meter em confusão. Que delícia. Sara, para a gente fechar o programa, que está uma delícia, que vai faltar faltou um monte de pergunta, e você com certeza vai voltar e a gente vai debater mais. Para você, o que significa a força delas? Significa a unificação das mulheres, de buscar um espaço igualitário, sem aquela questão do feminismo exacerbado, porque nós precisamos dos homens e os homens precisam das mulheres, mas nós precisamos de respeito. E nós temos que mostrar para as outras mulheres que elas são capazes de se fazerem ser respeitadas. Muito bem, muito bem. Sara, queria agradecer imensamente a sua presença. Foi muito boa a nossa conversa.
E eu queria, assim, para a gente encerrar mesmo, que você deixasse uma mensagem especial para principalmente para as nossas ouvintes mulheres, e que elas vão poder também te seguir no Instagram, se você autorizar. Claro, por A gente favor. coloca aqui o seu perfil, os seus contatos e tudo, né? E principalmente eu já dei como fala? O dial, né, do seu programa, lá da Rádio Comunitária Vida Isso. Nova. É diário? Não, Não, quinta-feira. não. É Rádio Comunitária Vida Nova, Rádio FM Comunitária, 104,9. Todas as quintas-feiras, das 9 às 9h30, a Voz da Cidade. A partir das 9h30, a Força Delas. Tá, então é quinta-feira, toda quinta-feira. Toda quinta-feira ao vivo. Então é isso, vai aparecer aqui, você pode seguir, pode mandar sua pergunta, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para aquela amiga que você acha que precisa ouvir essa conversa. Se inscreva no nosso canal para você nos dar mais relevância, porque assim o algoritmo entende que a gente, né, merece ser ouvida, distribuído e ser ouvida por mais pessoas. E é isso, então, Sara. Finalizando, deixa uma mensagem para as nossas amigas. Lília, é essencial que as mulheres ocupem os espaços de decisão, que elas não tenham medo de reivindicar seus direitos. Isso significa participar da política, buscar uma formação profissional, apoiar outras mulheres e cobrar igualdade salarial de oportunidades, entendeu? Então, eu acho que, além disso, a gente precisa desconstruir a ideia de que algumas profissões ou posições de poder não são para mulheres. Entendi. A gente pode estar onde a gente quiser. Exatamente. Não é isso? Isso aí, mulherada. Obrigada, querida. Um beijo. Eu que agradeço, amei participar. Espero Também. que tenha ajudado de alguma forma. Com certeza. E você que está nos ouvindo, fique aí com as suas reflexões acerca do que a gente conversou e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.